Muito bom dia, meus amados e preciosos irmãos, que Deus nos abençoe. Nós vamos tomar um pouquinho da palavra de Deus para conversarmos um pouquinho a respeito do arrependimento, seu valor, o que ele faz em nossas vidas. Então, desde o princípio, nós podemos perceber que desde que João Batista veio, ele introduziu esta mensagem de arrependimento. Você pode pegar o Evangelho de Lucas, o capítulo 3, a pregação de João Batista. Ele convidou o povo ao arrependimento. Veja, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Estão vendo? Arrependei-vos. Esta é a mensagem principal, primordial do Evangelho, o primeiro passo. Buscar-lhe este arrependimento. Agora, o Espírito Santo, na verdade, é que induz o homem ao arrependimento. O Espírito Santo, na verdade, que induz o homem ao arrependimento. No Evangelho, pregado por João, no capítulo 16, Jesus disse que uma das funções do Espírito Santo é esta: convencer o mundo do pecado. O mundo aqui não quer dizer as árvores, as pedras, as montanhas, os valados, os peixes, os animais. Mas o homem, ele diz, verso 7 de João 16, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, o que ele vai fazer? Olha a missão do Espírito Santo, do Consolador. O que ele vai fazer? Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo tem o papel de fazer isto, levar o homem a arrependimento. E o que, na verdade, esse arrependimento pode fazer na vida do homem e da mulher? O que significa isto? É uma nova vida, é uma mudança de mente, de modo que os pontos de vista de uma pessoa arrependida, seus valores, seus objetivos e seus comportamentos são mudados em toda a sua vida. E agora a vida é vivida de um modo diferente. Sua mente, seu discernimento, sua vontade, suas afeições, seu comportamento, seu estilo de vida, seus motivos e seus planos, tudo está envolvido nessa mudança. Porque arrepender-se significa viver uma nova vida. Então nós encontramos isto, que a chamada ao arrependimento, na verdade, era uma convocação fundamental na provocação de João, na pregação de Jesus, na pregação dos 12. Veja que algo no primeiro ato ali, de Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, quando aquelas pessoas se compungiram em seus corações e perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Qual foi a resposta? Pedro, então, tomando da palavra, disse: arrependei-vos. Então está explícito que esse arrependimento
é o primeiro passo para a vida eterna. Cara, isso é algo tremendo, maravilhoso. Agora veja também Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler o 16, porque eu precisava do 17. Vamos ler o 16. Ou melhor, Atos 17, 29, versículo. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Veja o valor desse arrependimento. Jesus falou sobre ele, os apóstolos, e ele deve ser pregado em todo o mundo, em todo o tempo. A fé e o arrependimento são em si mesmos frutos da regeneração. Porém, como uma questão prática, o arrependimento é inseparável da fé. Voltar-se para Cristo em fé é impossível sem o abandono do pecado, sem uma conversão, uma nova vida, uma mudança de vida, sem o abandono do pecado. É o arrependimento que leva o homem a buscar essa mudança. Então, às vezes, a pessoa pode pensar de que pode haver uma fé salvadora sem arrependimento. Por que me arrepender? Eu estou bem, as coisas que eu faço. Nós já nascemos em pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, somos pecadores por representação. Então, pensar que a fé salvadora sem arrependimento, de que alguém pode ser justificado apenas aceitando a Cristo como Salvador, mas recusando-se a aceitá-lo como Senhor, é perigoso. Porque a verdadeira fé reconhece a Cristo como que de fato Ele é. O que Ele é? Você sabe? Reconhece a Cristo de fato como Ele é. Isto que Ele é? Nosso Rei escolhido por Deus, bem como nosso sacerdote que Deus nos deu. E a fé que confia nele como Salvador se submeterá a Ele também como Senhor. Por isso eu digo, as pessoas costumavam dizer, Deus não quer o meu corpo, Deus quer meu coração. Tá bem, dá seu coração para Ele. Quando você der o seu coração para Ele, Ele domina, Ele tem todo o seu corpo, Ele passa a ser seu Senhor, Ele se assenta no trono do seu coração e o reino dele é introduzido em você, e você então passa a ser uma nova criatura. Agora você não mais pertence ao mundo, mas pertence ao reino de Deus, o reino de justiça, o reino da verdade, o reino da piedade, o reino do amor, o reino da fé perfeita. Ele é o seu Senhor? Não tente se justificar com uma fé impenitente, que não é fé nenhuma. Agora, não pode misturar sentimentos de remorsos, autorreprovação e tristeza pelo pecado gerado pelo temor do inferno, temor da punição. É que muitas vezes as pessoas querem fazer as pessoas converterem, se arrepender, pregando a condenação do inferno apenas. Não. É o toque do Espírito Santo em você, te levando a arrepender-se dos seus pecados e a buscar uma nova vida. Conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 3 também. Quando Pedro e João iam ao templo, iam orar ao templo, a hora nona, e ali vestiam um varão, coxo desde nascença.
Pediram esmola, Pedro lhe respondeu: não temos ouro nem prata, o que temos te damos, levanta-te e anda. E aquele homem saltou, entrou no templo saltando, quebrando a ordem, e aqueles fariseus ficaram assustados, os sacerdotes, o que é isto? Então Pedro traz o seu sermão e mostra para eles o que eles deveriam fazer. Então no verso 19 ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Olha, o Espírito Santo mostra no seu coração, testifica no seu coração que você nasceu de novo. E quando é que você percebe? É que você não acha mais difícil, pesado, seguir a Jesus, conforme as Escrituras. Você não tem que seguir Jesus conforme a doutrina de tal ou tal igreja, de nenhuma. Seu seguimento deve ser conforme as Escrituras. Não o que um homem acha que você pode ou não pode fazer. Ou que uma mulher diga para você: você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você pode... Não. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Arrependei-vos e convertei-vos, para que venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Oh, que bênção! Que maravilha! Então você vive esta vida hoje, a vida nova. Vida nova, em Jesus eu encontrei. Você encontrou esta vida, esta fonte da vida. A samaritana encontrou esta fonte da vida. Dá-me desta água, Senhor. Água viva sai do manancial, que é Cristo Redentor. Ele traz do céu vida e perdão, que sustenta o pecador. Olha só. Agora Davi expressa o verdadeiro arrependimento no Salmo 51, revelando em seu coração o propósito sério de não pecar, mas o de viver uma vida justa. Está vendo? Desejo sério de repugnar o erro, repugnar o pecado, repugnar uma doutrina anti-escriturística. O arrependimento leva-nos a isto. Por isso, ele é o princípio da vida cristã. Arrependimento, a conversão, para que esse maravilhoso tempo do refrigério venha, quando alcançamos, pela graça de Deus, o perdão dos nossos pecados. E eles não são apenas cobertos, mas são apagados, lançados no mar do esquecimento. Oh, que coisa maravilhosa que Deus providenciou para aqueles que são chamados pelo seu decreto, para aqueles que foram intimados. E eles vão prosseguir, viu? Os intimados por Cristo de maneira alguma perecerão, mas sim perseverarão na fé que uma vez foi dada aos santos, em meio a multidões ou sozinho em um lugar deserto. A sua fé é o estandarte na sua casa, no seu trabalho, aonde você for. Não importa se é na faculdade, se é em qualquer lugar que você for, um templo qualquer, você vai ali, a sua fé está prevalecendo sobre qualquer problema. Nada
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu oro no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, que aqueles que ainda não se arrependeram e não entregaram os seus corações a Jesus Cristo, que Ele possa fazer isto agora, onde você estiver. Ele te vê, Ele vê o seu coração. Arrependa e seja convertido e receba o dom do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, você que está enfermo, tenha fé neste momento para alcançar a cura, não importa que enfermidade seja. Para Deus nada, não tem enfermidade grande, enfermidade pequena. Os médicos têm, que são limitados, tá certo, são homens treinados, mas tem coisas que eles não podem atingir. A ciência não alcança, mas Deus alcança e dá a cura neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.